Você só percebe o quanto era feliz quando já não é mais. E se não conseguir mudar e se adaptar no melhor estilo de ser feliz com o que se tem, ao invés de esperar algo para ser feliz, pode ser que você acabe tendo uma vida frustrada e cheia de decepções. Para um jogador de futebol, é preciso entender rápido que as coisas mudam e que se você não se adaptar rapidamente, pode acabar ficando para trás e até mesmo sendo esquecido. O César teve uma grande chance na sua carreira, mas acabou não aproveitando as oportunidades e de goleiro titular de um dos maiores clubes do mundo, ele acabou esquecido e hoje está numa situação que ele nunca imaginou em sua carreira. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o goleirão que já foi herói no Flamengo? Fica tranquilo que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, peço que você se inscreva agora para apoiar o nosso trabalho e assim também você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora chega de conversa e vamos lá, roda a vinheta, diretor. Pois você sabia que dá pra você transformar todo o conhecimento que você tem de futebol em dinheiro no seu bolso? É verdade, pô, se você manja muito de bola, sempre sabe quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai fazer gol, quem é que vai ser campeão. Cara, transforma esse conhecimento em dinheiro no seu bolso. Se cadastra agora lá na 1xBet, porque assim você ganha 100% de bônus no primeiro depósito, beleza? Então corre lá agora, o link tá na descrição e no primeiro comentário. E ó, a 1xBet tem as melhores odds do mercado, hein? Então não adianta ir pra outro lugar, se quer ganhar é na 1xBet, beleza? 13 de dezembro de 2017, o Flamengo enfrentava o Independente pela final da Copa Sul-Americana. Naquele dia, os flamenguistas ficaram tristes com o resultado, visto que a partida terminou em 1 a 1 e os argentinos acabaram se sagrando campeões do torneio. Mas mais do que isso, o que assustou mesmo foi a situação do goleiro César, quando ele caiu no gramado depois de ter um choque com o zagueiro Hever. Bateu no gramado e ali ele ficou desacordado. Os atletas, os árbitros da partida, na hora se desesperaram e chamaram os médicos para socorrer. O medo que aquela cena terminasse numa tragédia estava nos olhos de todo mundo. Mas graças a Deus o César se recuperou, a consciência voltou, foi só um susto. Com os exames feitos depois, se confirmou que não era nada grave. E depois disso, até brincavam, falavam que ele tinha saído como maluco. E isso ele não negaria. Todo bom goleiro precisa mesmo ter aquele quê de maluco. A começar por ser o cara que usa as mãos num esporte que é feito para ser praticado com os pés. Usar luvas e ter seus grandes momentos na partida, sendo justamente por evitar gols, é uma coisa mesmo de maluco, né? E o César, no bom sentido da palavra, tem lá o seu quê de maluco que o torna então um bom goleiro. César Bernardo Dutra, mais conhecido apenas como César, nasceu no Rio de Janeiro em 27 de dezembro de 1992. O César passou tanto tempo no Flamengo que muitos nem sabem, mas o jogador que começou no futsal tem uma história bem antes de chegar no rubro-negro. Ele começou no Fluminense e depois de migrar para o campo, como a distância para treinar em Xerém era muito grande da sua casa, ele acabou fazendo um teste e passando para treinar em São Januário no Vasco. O problema é que na federação ele ainda estava registrado pelo Fluminense, que não aceitou liberar o jogador para ele defender o Cruz Maltino não. Por isso o César precisou entrar na justiça, enfim, e montar uma briga para conseguir treinar no Vasco. E ele até conseguiu a liberação e foi treinar em São Januário no Vasco. O problema é que a vida é cheia de ironia, meu amigo, e 6 meses depois ele foi dispensado pelo Vasco da Gama e acabou indo jogar a Taça das Favelas, e ali foi bom negócio para ele. Ele se destacou e foi contratado pelo Audax do Rio de Janeiro, e depois disso, em 2010, ele chegou à base do Flamengo. Só que o César sabia muito bem que ganhar espaço no Flamengo, meu amigo, era dureza, viu? Muitos chegaram, saíram e poucos conseguiram se firmar no gol do mais querido. Na base, ele sempre se destacou, mas nos profissionais ele nunca foi considerado um goleiro que resolveria os problemas do Flamengo. Embora tenha sido destaque, chegando até a seleção de base, no Flamengo ele sempre foi tratado como um goleiro que não estava pronto. Depois de muito tempo comendo banco no Flamengo, às vezes nem sendo relacionado, ele acabou sendo emprestado pelo Mengão em 2016, foi para Ponte Preta e depois em 2017 ele foi disputar o estadual pela Ferroviária. Só com a saída do Paulo Vitor do Flamengo quando ele foi para a Turquia é que o rubro-negro resolveu manter o César no elenco, mas não era pensando em ter o César como titular, visto que ali o Flamengo ainda tinha o
o Diego Alves, que era quem cuidaria da camisa 1, e o Muralha, que na verdade estava passando por um mau momento no Mengão. E então o futebol começou a escrever uma das suas histórias malucas. E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo futebol? E quem irá dizer que não existe razão? O César estava há mais de um ano sem jogar, não havia entrado em campo pela Ponte Preta e pela Ferroviária, ele só jogou um jogo. Mas um bom goleiro precisa sempre estar pronto. O Rueda decidiu que o César era quem jogaria aquele jogo tão importante para o Flamengo na semifinal da Copa Sul-Americana. Se ele falhasse ali, podia escrever, sua carreira estava acabada, mas ele não só fez uma boa partida, uma excelente partida, como saiu de lá como herói do jogo. Defendeu aquele pênalti batido pelo Xará contra o Júnior Barranquilla na semifinal da Copa Sul-Americana que levou o Flamengo para a final da competição. O César, naquele momento, vivia uma grande fase. Chegou inclusive a barrar o Diego Alves quando ele retornou de lesão. Os torcedores do Flamengo queriam que o César continuasse no gol, fosse titular, mas aí o futebol é futebol. E a fase do César na temporada seguinte mudou demais. Em 2018, o César parecia sem confiança, começou a falhar bastante. E eu fico sempre me perguntando, se o Flamengo tivesse sido campeão daquela Copa Sul-Americana em 2017, com o César tendo feito uma grande final, fechando o gol, será que ele não teria crescido em confiança e em moral dentro do Flamengo? Com certeza, na outra temporada ele teria tido uma história muito diferente. Mas como as coisas não existe o si na vida, o César acabou perdendo espaço com as suas falhas. Ainda assim, ele seguiu no grupo, mas não como goleiro que era uma opção para ser titular. Em 2021, ele estava quase certo para ser emprestado para o Atlético Goianiense, até que infelizmente o goleiro sofreu uma lesão no joelho e acabou não indo para o clube de Goiás. Em janeiro de 2022, rescindiu seu contrato com o Flamengo amigavelmente e foi contratado pelo Bahia. E cara, não dá para acreditar. No Bahia, ele também não jogou, por isso ele deixou o tricolor baiano e foi jogar na Europa, foi defender o Boa Vista de Portugal. Pelo começo dele no clube, parecia que tudo mudaria, que ele ia viver uma grande fase. Chegou lá, disputou 6 partidas, enfim, tava tudo parecendo que ia funcionar. Apesar que ele tomou bastante gols nessas partidas, quase 2 por jogo, mas a culpa era mais do time do que dele. Ainda assim, sobrou pra ele. O César, de goleiro que surgiu como grande promessa no Flamengo, com passagens pela seleção brasileira na base, acabou se tornando um goleiro que até no Boa Vista de Portugal não consegue ser o goleiro titular absoluto. Há um ano no clube, ele tem apenas 6 partidas disputadas. Aliás, um dado importante sobre o César, ele tem 31 anos, é jovem para um goleiro, 12 anos de futebol profissional, tem muita experiência, é bicampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, entre tantas outras taças disputadas que ele venceu com o rubro-negro, e apenas 72 jogos disputados na sua carreira. Isso mesmo, se você pegar os 12 anos de carreira dele e dividir esses jogos, dão menos de 7 jogos por temporada, gente. O César no Flamengo era feliz demais, um grande time, troféus e muita história pra contar. Afinal, ele viveu ali o maior momento e o melhor momento da sua carreira. Olha, ser reserva num time como o Flamengo, eu consigo entender e imagino que você também. Até acontece, acho que a concorrência é muito grande, a exigência também. Agora, ser reserva e não jogar no Boa Vista de Portugal, aí eu já acho que é um pouco demais. E talvez falte pra César aquilo que ele teve naquela final da Copa Sul-Americana, sabe? Sair empurrando todo mundo, dando soco, se chocando contra todo mundo, nem que for necessário se machucar no processo para conseguir jogar. Ele é bom goleiro, só que continuar passando pelos times sem se firmar, ele vai acabar virando apenas uma breve lembrança distante, sem deixar o seu nome no futebol. Tem 31 anos, ainda é jovem e tem tempo. Para goleiro, ele ainda tem muitos anos para jogar, mas hoje é triste a situação que ele se encontra, ao menos falando sobre carreira e futebol. Mas e você, o que acha disso? O cara passar por tantos clubes sem conseguir jogar, qual que é a sua opinião sobre isso? Acha que o César tem condição de ser goleiro titular em um clube aqui do Brasil? Eu acredito que tem e sobra, mas deixa a sua opinião aqui nos comentários, quero saber o que você acha. E cara, falando de goleiro do Flamengo, e o Neneca, hein? A gente fez um vídeo aqui falando sobre a situação dele. Esse aqui é diferente, né? Chegou com muita moral e jogou fora.